aluna, meu nome é Angélica, sou professora de História do 5º ano e hoje nós vamos falar sobre o tempo. Vamos buscar identificar e valorizar as formas de marcação da passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos. Para que a gente possa compreender essa importância do tempo, a história ela necessita de algumas ciências auxiliares. E uma dessas ciências auxiliares a gente chama de cronologia. Cronologia é o estudo do tempo. E por meio do tempo, desse estudo do tempo, nós conseguimos perceber, e as sociedades também em diferentes tempos, civilizações em diferentes tempos, conseguiram aí perceber e organizar as suas atividades cotidianas, controlando assim o seu dia a dia. Eu pergunto a vocês, o relógio e o calendário são as únicas formas de se marcar o tempo? Tic-tac, tic-tac. Muitas das vezes a gente pensa que é o relógio e o calendário que organizam e que administram o nosso tempo. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, as pessoas contavam ou marcavam o tempo observando o posicionamento do Sol e as mudanças em que ele vai sofrendo de posição. À noite, observavam também as variações celestes, inclusive as fases da Lua. Por esse motivo, nós podemos dizer que há diferentes formas de se contar o tempo, de se marcar o tempo. Se vocês estiverem num ambiente rural, por exemplo, vocês vão ouvir o galo tocar, dizendo que o dia está começando. Ou até mesmo quando as folhas das árvores caem. Então, o tempo possui diferentes formas de ser marcado. Mas a gente não poderia também deixar de falar que ainda hoje, apesar de muitos de nós acreditarmos que é só o tempo, que o tempo é marcado apenas pelo relógio ou através do calendário, nós vemos aqui também esclarecer que existem outras comunidades que ainda utilizam essas formas antigas de se contar o tempo, sem o uso da tecnologia. Como, por exemplo, as comunidades quilombolas, grupos indígenas, que ainda hoje praticam utilizam outros tipos de forma de se contar o tempo, como por exemplo o ciclo da Coivara. A gente percebe, ao analisar esse ciclo, a forma como esses quilombolas, como os indígenas, eles contam o tempo, utilizando-se de quê? O tempo da natureza. A gente percebe aqui, analisando esse ciclo, que no primeiro momento eles escolhem um lugar onde eles vão plantar. Esse tipo de agricultura, que é o que a gente está falando aqui, normalmente é chamada de agricultura de subsistência ou agricultura itinerante, porque eles não ficam no mesmo lugar, eles vão em busca de outros lugares. E a preocupação é simplesmente também, não só com relação à sua sobrevivência, mas simplesmente também promover ali uma reabilitação desse espaço, dessa natureza. Então vejam comigo, primeiro eles escolhem um lugar, depois eles cortam aquela vegetação, arrancam aquela vegetação que a gente chama de vegetação rasteira, que é uma vegetação que não cresceu por falta de luminosidade, por falta de água, e algumas árvores que estão próximas ali. Em seguida, eles fazem uma queimada que a gente chama de queimada controlada. Isso quer dizer que eles utilizam-se das cinzas para poder fertilizar a terra, mas que a preocupação também não é que esse fogo se alastre. A gente já viu aí muitos problemas relacionados a queimadas nas florestas. E não é o caso aqui do ciclo da Coivara. Então, essa queimada ela é controlada. Essas cinzas fertilizam, aram a terra de uma forma que possa deixar essa terra mais bem preparada ali para receber a semente. Em seguida, eles fazem o plantio, depois o tempo de colher. Eles repetem esse ciclo aí por 2 e 3 anos, depois eles abandonam esse lugar.
O objetivo de abandonar é não extrair demais daquele solo, daquele espaço, ao ponto de deixar aquele lugar, aquele terreno infértil, né? O objetivo é justamente fazer com que a natureza respire e volte novamente a florescer. Então a gente percebe por meio do ciclo da coivara que o tempo aqui é o tempo da natureza, é o que a gente chama de tempo natural. Então nós vimos até aqui, nesse estudo sobre o tempo, que existem várias formas de se marcar ou de se contar a passagem desse tempo aí. E não é somente pelo relógio, não é somente com o uso da tecnologia. Estamos entendidos? Vimos que existem várias formas de marcar o tempo, mas de onde surgiu essa necessidade da gente buscar controlar ou marcar o tempo? De onde surgiu essa preocupação dos homens e das mulheres em buscar marcar esse tempo? Para a gente responder essa pergunta, a gente vai ter que recuar um pouco no tempo. A gente vai ter que ir lá no início da história da humanidade. Lá no primeiro momento da história da humanidade, que a gente vai chamar de pré-história humana. De acordo com alguns arqueólogos, de acordo inclusive com as últimas descobertas arqueológicas, desde quando o homem pisa na Terra, até os dias de hoje, há uma preocupação de se marcar a passagem desse tempo aí. Por diversas razões, seja por motivos religiosos, seja por motivos agrícolas, seja por motivos, inclusive, astronômicos, ou seja, por causa do estudo de fenômenos celestes. Importante, então, dizer que essa marcação do tempo não é uma preocupação somente nossa, né? Nós temos tempo, nós temos o horário para todas as coisas. Vocês aí têm horário de acordar, horário de escovar o dente, de se alimentar, de estudar, não é assim? Assim também houve preocupação em outras civilizações, em outras sociedades ao longo do tempo. Então, por esse motivo, voltamos aqui lá na pré-história. A pré-história humana, a gente vai pegar as duas fases importantes ali da pré-história humana. A primeira se chama Paleolítico, a segunda, Neolítico. Eu trouxe duas imagens para vocês que fazem referência a esse momento da história. Nessa primeira imagem, a gente está vendo a primeira fase que se chama Paleolítico. Nessa fase, os homens, as características desses homens e dessas mulheres é que eles são caçadores e coletores. Isso quer dizer o quê, moçada? Que eles colhem da natureza aquilo que eles precisam para sobreviver. Eles ainda não são capazes, ainda não aprenderam a arte da agricultura. Eles ainda não aprenderam a produzir o próprio alimento. Então, o que eles fazem? Tiram, colhem da natureza aquilo que eles precisam para sobreviver. Ah, professora, o que o tempo tem a ver com isso? O que o tempo tem a ver com a pré-história, com o paleolítico, com os homens serem caçadores e coletores? Bem, moçada, eles tiveram que observar aqueles fenômenos naturais que se repetiam. Para poder, inclusive, observando os astros, começaram a perceber que as estações do ano iam se alterando. E essas características, que são diferentes em cada uma das estações, acabavam por fazer com que eles percebessem que os animais agiam de forma diferente. Eles começaram a perceber, por exemplo, que essas estações acabavam interferindo no comportamento desses animais, que eram a sua caça. Então, eles já sabiam, a partir desse momento, como e quando caçar. Estamos entendidos? Então, o tempo era muito importante. O estudo desse tempo, a marcação desse tempo, foi importante para a sobrevivência desses primeiros homens. Chegando no Neolítico, na fase em que agora sim o homem deixa de ser somente um caçador e um coletor e passa a ser agora um caçador, um coletor, um agricultor e um pastor. O que quer dizer isso? Moçada, no Neolítico, o homem, as mulheres,
eles vão aprender a produzir o próprio alimento. Aprendendo a produzir o próprio alimento, eles vão ter que também ter um controle do tempo ali, saber o tempo exato que eles precisavam para colher, para plantar, para colher, e isso também vai estar relacionado ao tempo da natureza, o tempo natural. Estamos entendidos? Representação de como teria sido o primeiro relógio de sol inventado pelos babilônios, levando em consideração estudos dos seus antecessores sumérios. Nós estamos falando aqui dos sumérios, são povos que nós estamos lá no período da antiguidade, da história antiga. E nesse período da antiguidade, a gente tem ali uma série de civilizações e que, como eu disse para vocês, vão estar preocupadas também com a questão do tempo. Nós temos aqui esse relógio que foi criado pelos babilônicos, né? Os babilônicos, os sumérios, eles fazem parte da civilização da Mesopotâmia, considerada o berço da civilização, uma das primeiras civilizações da humanidade. E é claro que esse relógio chamado relógio de sol existe ainda, como cada vez mais estamos longe do evento, quanto mais tempo longe do evento histórico nós estamos, mais difícil comprovação nós temos. Então não existe uma comprovação exata de que foram os babilônicos ou se foram os egípcios que criaram o primeiro relógio do sol. Então a gente costuma dizer que o primeiro relógio de sol foi criado pelos babilônicos e pelos egípcios. E esse relógio de sol, galera, na realidade, como que ele funciona? O sol vai bater nele e à medida que o sol ele vai mudando de posição, a tendência é que o tamanho da sombra também seja mudado. Cada mudança do sol, cada mudança de sombra, do tamanho da sombra, representa aí 1 hora. E assim eles foram contando o tempo, os nossos antigos foram contando o tempo para melhorar e para organizar e para controlar o seu dia a dia. Estamos entendidos? Então vamos lá, todo mundo comigo. Com o passar dos anos, muitos instrumentos para contar o tempo surgiram aí. O relógio de areia, que a gente chama de ampulheta, o relógio de sol, que a gente acabou de falar, o relógio de água, que é este daqui, que tem a mesma função ali, é muito semelhante à ampulheta, que é esse relógio de areia. O relógio, então, até chegar aos modernos relógios da atualidade, que é esses relógios que a gente está mais acostumado nessa sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade moderna. Eu trouxe para vocês aqui a história da evolução desses relógios. Trago o Egito para fazer essa homenagem para eles, com relação a essa criação aí, junto com os babilônicos, do relógio de sol e também a esse relógio de água, que a gente também chama de clepsidra. Na Europa, eu trouxe para vocês aqui perceberem a evolução desse instrumento de medir ou de contar o tempo, da ampulheta, o relógio de pêndulo, depois nós temos aí, né, o relógio de pulso, até chegar ao relógio de pulso. Da mesma forma que o relógio, nós temos também os calendários. Uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, todo mundo olhando para mim. Muitas das vezes a gente pensa que o mundo inteiro segue o mesmo calendário. Mas é muito importante que a gente saiba que cada sociedade ela vai criar o seu calendário, porque o calendário representa uma forma de se marcar o tempo. E as sociedades elas são diferentes. A história, ela é muito importante num sentido. Ela nos ajuda a entender que nós vivemos num mundo diverso, num mundo múltiplo, num mundo em que existem sociedades distintas, sociedades diferentes. E a gente, ao se aproximar dessas diferenças, o objetivo é que a gente conheça para que a gente respeite. Então, a ideia do calendário aqui
é de que as sociedades, como são diferentes, vão construir calendários que são diferentes. O nosso calendário, por exemplo, o nosso calendário cristão, ele na realidade, ele tem um acontecimento histórico que marca esse calendário. Não é à toa que ele é chamado de calendário cristão, né? Que é o nascimento de Jesus Cristo. Mas será que esse evento, o nascimento de Jesus Cristo, é muito importante para, por exemplo, os judeus? Ou com relação aos muçulmanos? Galera, cada sociedade vai construir o seu calendário voltado para os eventos que são importantes para ela. Então, se eu tenho, por exemplo, o calendário dos muçulmanos, eles escolheram uma data importante para a história deles, que no caso a gente vai chamar de Hégira, que é um momento importante quando Maomé, que é o principal profeta e idealizador e criador do islamismo, ele sai, né, meio que fugido da cidade de Meca e vai até uma cidade chamada de Atribe, que passou a ser chamada de Medina, cidade do profeta. Esse é o evento mais importante dentro desse calendário. Então, a gente percebe que há diferenças na forma de marcação e essa forma de marcação do tempo, ela está diretamente relacionada a um evento importante que essa sociedade elegeu. Estamos entendidos com relação ao calendário? Então, vamos seguindo. Vou desafiar vocês agora. Se a gente sabe que os calendários, os relógios são uma forma de marcar o tempo, em diferentes sociedades elas vão ter marcações diferentes, eu vou pedir para que vocês façam esse exercício em casa. Criem lá o calendário de vocês, assim como eu trouxe um modelo, um exemplo aqui do calendário dos povos indígenas. Inclusive, esse calendário específico é do calendário dos Suyás, né? É um grupo de indígenas do Xingu. Né? E se vocês forem analisar cada um desses meses que estão nesse calendário, eles fazem referência ao cotidiano deles. O tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de caçar, a fruta mais importante daquele momento. Então, nós temos aqui um retrato daquilo que eles vivem e contando esse tempo a partir desse calendário específico. Aí eu peço a vocês, assim como os indígenas Suyás, elabora um calendário com desenhos representando uma atividade que você realiza em cada mês do ano. E vocês vão ver que bacana que vai ficar. Tá certo? Para a gente fechar aqui, né, a nossa aula, eu trouxe algumas atividades para gente para ver se a gente está alinhadíssimo e está tudo certo aí. Vamos ver? Qual a importância da cronologia para os seres humanos? A cronologia, o estudo do tempo, é aquela ciência auxiliar e que ela vai ajudar os seres humanos, as civilizações, as sociedades ao longo do tempo a organizar, a controlar o seu dia a dia, o seu cotidiano. Quais são os objetos que os seres humanos criaram para medir o tempo? Aí é fácil vocês falarem um relógio, mas a partir dessa aula eu tenho certeza que vocês vão trazer aí outros instrumentos, outros objetos. A gente pode citar o relógio de sol, que a gente falou aqui, a gente pode citar a clepsidra, que é o relógio de água, a ampulheta. E a última questão, vamos praticar mais uma? As colunas a seguir referem-se a instrumentos utilizados na contagem do tempo ao longo da história. Relacione-as. Aí eu trouxe para vocês aqui a letra A, clepsidra, B, calendário, C, ampulheta. Instrumento constituído de 2 compartimentos de vidro usado para medir o tempo, mediante a duração da passagem de uma areia finíssima. Falando em areia finíssima, nós estamos falando em ampulheta. Então, vamos marcar aqui, ó, C. Relógio de água consiste em 2 recipientes, o superior contendo o líquido e o inferior vazio,
O tempo é medido conforme a água. Falamos em água, falamos na clepsidra. Então, marcamos a A aqui. E para finalizar, instrumento para calcular a sucessão dos dias, meses e anos, nós estamos falando do calendário. No mais, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima aula.